A Inter acabou, na minha modesta opinião, se comportando de uma maneira muito mais corajosa e fazendo um jogo muito melhor do que eu estava esperando. Né? Eu não tinha expectativa de que a Inter fosse se retrancar completamente, mas eu achei que ela seria um pouquinho mais defensiva e tentaria deixar o jogo um pouquinho mais para o Manchester City segurar a bola, mas não foi o que a gente viu. Tá, nos primeiros momentos aí do jogo, a gente teve uma bela chance com o Bernardo Silva numa jogada individual. Ele caiu na ponta direita lá, puxou pra dentro da área, foi rabiscando e finalizou perto do gol do Onaná. E aí depois a gente acabou vendo a Inter pressionando um pouco lá em cima, cara. Pô, não ficou pra trás não, ia dar bote lá, ia pressionar o Ederson, né? Meio campo da Inter tava mastigando os jogadores do meio campo do Manchester City, que não estavam conseguindo jogar. Né? No final das contas, a Inter estava melhor no primeiro tempo. O Ederson chegou a errar 2 passes e teve um momento de nervosismo ali do Manchester City, que na transmissão da TNT Sports, eu não lembro qual que foi o jornalista, mas ele disse que ouviu o Guardiola pedindo calma para os jogadores, inclusive pro Ake, falando O calma, Ake, calma, calma. É, porque os caras estavam o Ake meio tava com muito cara de nervoso, cara. os caras estavam meio desesperados mesmo, né? E aí, logo depois, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Haaland teve a sua primeira chance e talvez a mais clara do jogo, né? Quando ele recebe uma bola, consegue botar na frente e venceu o Bastoni na correria. O Bastoni fez um jogo absurdo também, muito bem. Só que o Haaland chutou. Eu acho que é meio assim. Ele não chutou bem no canto, mas também não é que ele chutou em cima do Onaná, cara. O Onaná tava super bem A posicionado e bola pegou. ficou longe dele, né? E pegou com a mão. A mão não tava bem aberta, mas tava colada ao corpo assim do lado. O Onaná fez uma grande defesa. E o Haaland geralmente ele tenta. Na verdade, nesse lance, ele deixou a bola correr um pouco. Realmente, pra finalizar, ele teve que abrir o compassão. Teve que abrir a pernona bem longe assim do corpo. E pra finalizar, por isso que ele tava meio desequilibrado. Só que aos 35 que veio o grande baque, né? Porque o De Bruyne, que já tinha saído em 2021 lesionado, porque tinha tido uma trombada brutal, acho que foi com o Rudiger, né? Foi em 2021. O Rodrigo tava de máscara e o De Bruyne se chocou com ele aí se E lascou. fraturou o nariz e um osso dessa órbita Bochecha. do olho, né? E É agora no em olho. 2023 ele se lesionou de novo, tentou ficar em campo, mas não aguentou e foi substituído pela segunda final de Champions que ele disputa consecutiva, né? Acabou saindo aí muito. Primeira lesão muscular dele na temporada, justamente na final da Pois é, a Champions. gente até colocou aqui no Twitter, o cara joga a temporada inteira normalmente pra no último jogo a coxa rasgar coisas do futebol, realmente um azar desgraçado. E cara, eu queria que tu comentasse antes da gente falar do segundo tempo, que é onde tá a parte mais suculenta desse jogo, falar um pouquinho do primeiro tempo, porque cara, eu não sei pra ti, mas me surpreendeu muito o jogo da Inter, achei que eles foram muito corajosos, foram muito bem na marcação, conseguiram quase que anular o City na maior parte do tempo, tiveram mais iniciativa e, na minha modesta opinião, saíram do primeiro tempo como vencedores morais da parada. Inclusive, o City parecia que estava um pouco desbalanceado. Não sei se talvez eles não esperassem que a Inter fosse estar tão pressionando em cima, tá ganhando tantos duelos, mas eles pareciam estar um pouco desequilibrados ali, o pessoal do City. Acho que foi o jogo do jeito que eu esperava. A gente fez um prognóstico aqui para a final no Eurocast de segunda-feira e eu falei assim, pô, tem muita gente que tá achando que vai ser uma goleada, tem gente que tá achando que o City vai passear. Não vai ser assim. Eu falei, não vai ser. O City não vai fazer jogo mole com a Inter não vai fazer jogo mole com o City, não vai recuar para jogar todo mundo lá atrás e não jogou assim. Claro que o Manchester City dominou a posse de bola, como sempre domina em todos os jogos. É muito difícil para qualquer equipe do mundo não ceder a posse de bola para o City, porque é da característica da equipe reter a bola e ficar trocando passe até mesmo quando não está conseguindo criar boas chances ofensivas, né? Só que da maneira deles, né, com a estratégia deles, a Inter deixou o City completamente desconfortável o jogo inteiro. Não teve um, um tempo assim no jogo, um espaço de tempo que o Manchester City pode dizer, não, agora tá susso, agora tá tranquilo, vamos fazer o nosso jogo aqui. Eles não conseguiram fazer. Não conseguiram fazer contra o Bayern, contra o Real Madrid, contra o Arsenal, contra o Manchester United, contra o Liverpool, contra vários outros times nessa temporada que eles conseguiram jogar de maneira avassaladora. Dessa vez, não conseguiram. Acho que o City teve que, como é que eu posso dizer, se adaptar a esse jogo da Inter, né? Para meio que dizer, não, beleza, vocês vão atrapalhar a gente, mas a gente não vai se desesperar. Porque eu acho que se o Manchester City, aí a coisa teria ficado feia. Porque o contexto desse jogo me lembrou muito a final de 2021. O Chelsea do Thomas Tuchel, ele tinha essa capacidade, esse meio que conhecer o ponto fraco do City, e eles conseguiam deixar o City extremamente desconfortáveis. Tanto que o Guardiola falou essa semana, ele deu coletivo, e ele falou da final de 2021, e ele fala, o time do Tuchel tinha ferramentas para punir a gente. Né? E eu acho que isso retrata muito bem o que era aquele Chelsea do Tuchel. Né? Eles conseguiam incomodar o City de maneira
assim, que nenhum outro time conseguia naquela temporada. Só que a grande diferença daquela final para essa é que naquela final, na reta final do primeiro tempo, o Chelsea encaixa um contra-ataque e faz o gol com o Havertz. E aí depois que sai aquele gol do Havertz, o Chelsea estava com a marcação muitíssimo bem acertada e o City não conseguiu fazer mais absolutamente nada. Hoje foi muito assim, a Inter incomodou o City, deixou-se desconfortável, o City não conseguia fazer absolutamente nada do que ele consegue fazer normalmente, ele não conseguia encontrar o Bernardo Silva numa vantagem para enfrentar o lateral no mano a mano, não conseguia fazer isso com o Grealish, não conseguia encontrar o Haaland, né, a esmagadora maior parte do tempo desse jogo, o Haaland ficou completamente isolado ali no meio, com a Acerbi, com o Bastoni, com o Darmian cercando ele muito bem. Foi um jogo muito bom dos zagueiros da Inter, né? E o primeiro tempo foi muito isso, né, cara? O City completamente tenso, desconfortável, e a Inter meio que naquela. Eu vou fazer de tudo para atrapalhar você, e se você demole, eu vou fazer o gol. Com isso a gente teve esse intervalo que depois também, depois que o jogo acaba, o Rodri tá dando entrevista e ele fala que o Guardiola deu uma puxada na orelha dele, né? Falou que, cara, tu não tá bem no primeiro tempo, mas tu tem que se recompor, tu tem que voltar pro jogo, tu tem que achar o teu nível, tu tem que achar o teu equilíbrio, porque sem ti não vai dar certo, né? Tu tem que se encontrar. Isso foi bem importante, porque no segundo tempo foi o que aconteceu. A gente começou o segundo tempo, na minha opinião, também com os primeiros 10 minutos ali, a Inter melhor em campo, tá? Inclusive, alguns jogadores da Inter fazendo um partidaço absurdo, assim, eu destaco principalmente o Di Marco e o Bastoni, pra mim achei que foram brilhantes. O Di Marco tava muito bem enquanto as pernas aguentaram, depois que tem um lance lá importante com ele, ele acaba dando uma morrida fisicamente. Também a Inter se bagunçou mais pro final, né? Mas aos 55 minutos entra um cara que poderia fazer diferença, e fez. Não da forma como a gente imaginava, que foi o Lukaku. O Dzeko fazia uma partida muito ruim, muito apagada, praticamente não tocou na bola. E veio o Lukaku, né? E muitos tinham a esperança de que ele pudesse decidir. E aí o que aconteceu logo depois da entrada do Lukaku é que o nosso querido Bernardo Silva tocou pro Akanji. O Akanji leu o jogo na defesa, né? O Akanji leu o jogo muito mal e deixou a bola passar, como se o Ederson tivesse logo ali pra pegar. E não foi o que aconteceu, o Ederson estava longe. Com isso, o Lautaro ligadaço na jogada chega, domina essa bola, o Ederson sai e o Lautaro tendo o Brozovic na entrada da área para tocar e o Lukaku mais ou menos ali se posicionando perto da marca do pênalti, ele tenta fazer o gol ele mesmo e chuta no peito do Ederson ali, que faz a primeira defesaça dele na partida. Né? Eu queria que tu comentasse esse lance, porque me lembrou um pouco o Lautaro da Copa, infelizmente, né? Não sei o que tu acha. Eu acho que ele errou na decisão, né? Ele não dava para chutar, o Ederson fechou o ângulo muito bem, não era lance para chutar e ele quis chutar. Eu acho que se ele tenta no Lukaku, que estava chegando no primeiro pau, ou no Brozovic, que estava chegando na entrada da área, seria uma solução melhor. Não era garantia de gol, obviamente, mas era uma solução muito melhor do que simplesmente finalizar para o gol sem ângulo. Eu tava olhando aqui, cara, os caras que eu considerei que foram os piores nessa final no primeiro tempo, os que estavam mais nervosos, que foram o Akanji, o Ake e o Rodri, eram justamente os caras que estavam estreando, porque na final de 2021, nem o Rodri nem o Ake jogaram. Eles começaram o jogo no banco e o Guardiola não colocou eles. Então eles estavam jogando a primeira final de Champions deles, né? Esse trio, esses três caras. E claramente a gente viu que eles sentiram o jogo, eles sentiram essa final, eles estavam nervosos e acabaram jogando mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo eles conseguiram se recuperar, pelo menos o Rodri, né? O Akanji ainda ficou meio estranho. O Akanji estava passando um chakra de Borussia Dortmund, né? Tava meio estranho ali, meio incerto. E assim, não só por causa desse lance que ele entrega a bola pro Lautaro, mas tinha outras jogadas em que o Ake e o Akanji estavam hesitando demais, cara. Tipo assim, porra, tinha uma linha de passe clara. E ele, em vez de dar logo o passe, ele ficava naquela hesitação, tá ligado? Com medo absurdo de errar. E aí, cara, quando você joga com mais medo de errar do que com vontade de jogar, a chance de você errar já cresce absurdamente. Mas, felizmente, o Manchester City acabou não impactando o resultado do jogo. Cara, o Guardiola desabou no chão quando o Akanji falhou, o Lautaro quase faz o gol. O Guardiola sabe ficou... Sabe o que isso me lembrou? Jorge Jesus. Não, uma boa sacada agora, da época que ele tava no Benfica, isso, né, aquela decisão com o Porto. Isso. Mas o que me lembrou foi o Guardiola no jogo contra o Real Madrid em 2022, quando o Vinícius Júnior dá o drible no Fernandinho, o Guardiola ele também se ajoelha, como quem diz, já era, lascou. Porque depois que o Vinícius Júnior passa pelo Fernandinho, ele já sabia que ia ser gol.
Hoje foi tipo assim, quando ele viu a cagada colossal que o Akanji fez, a única coisa que ele poderia fazer é rezar. E aí deu sorte do Lautaro tomar a decisão errada. Aham, mas essa cena aqui foi. Se o City perde essa final, essa cena aqui viraria meme Nossa. facilmente, né? O Guardiola Ia ser ali. muito ruim, ia ser muito ruim pro Akanji, cara, porque a gente tá Porra. elogiando ele a temporada inteira. E aí, se acontece isso, pior que quem ia se lascar era o Borussia Dortmund. Porque o Borussia Dortmund ia tomar de graça, tá ligado? Ele nem tá na final, mas a galera ia começar a falar: porra, é o Akanji do Borussia Dortmund agora. E por falar em Akanji, como eu tava falando, justamente ele vai pro ataque, ele acha um passe em profundidade pro Bernardo Silva. O City meio que dá sorte porque o Di Marco, que em teoria tava chegando ali pra cobrir o espaço, escorrega. O Di Marco cai de maduro no chão. O Bernardo Silva faz o cruzamento pra dentro da área, a bola rebate alguém ali, né? E cai na frente da área rolando assim, suave, na maciota, pro Rodri chapar. E, Cruzou pro cara, Haaland. eu conheço uma quantidade de jogadores absurda que iria meter o pé nessa bola, meu amigo, mas o cara ia mandar tão longe. Ou o cara ia carimbar um dos jogadores que estava na frente, porque tinha, olha só, na foto pra quem tá vindo ao vivo, dá pra ver, tem 5 jogadores da Inter tentando bloquear, mais o Ele goleiro. chuta Meu perfeito, irmão, cara. ele dá A uma bola faz uma chapada, curvinha assim, ó. tirando Aquela curvinha. safadamente, tirando safadamente. Os dois jogadores que estão aqui no canto, ó, são o Tchalanoglu e o Darmian. E ele bate exatamente tirando dos dois, entre os dois e a trave. Assim, um chute com uma perfeição, sendo que ele não teve muito Perfeito. tempo pra pensar, ele teve que sair correndo pra bola e bater como dava, né? Então, cara, uma finalização absolutamente perfeita, calibrada, de um cara que possivelmente não tava aí na lista, alto na lista das pessoas que a gente imaginava que poderiam decidir essa final, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho de novo dessa questão de 2021, quando o Guardiola tirou o Rodri da final daquela Champions e agora ele deixou o Rodri, não fez besteira, né? Foi com o time padrão e o Rodri decidiu a parada quase como se fosse o ciclo da vida se fechando, né, cara? Uma história assim, não deixando pontas soltas, assim, né? Cara, essa é uma característica do Rodri, né? Ele bate muito bem na bola. Tem vários gols de Rodri pelo Manchester City em que ele bate de fora da área, seja chutando com força ou com jeito, né? Essa chapada dele é muito boa. E como você falou, cara, realmente uma daquelas coisas que fazem o futebol parecer que tem um roteirista, né? Porque em 2021 ficou um gosto muito amargo, porque assim, pô, uma coisa é você perder uma final. Beleza, você chega na final, você vai com força máxima e o adversário é melhor que você e ganhou, já era. Mas quando você perde uma final com o seu treinador fazendo merda, e assim, eu nunca escondi de ninguém que eu acho do Guardiola o melhor treinador da história. Pra mim, antes dessa final, não é porque ele ganhou a Tríplice Coroa agora que ele passou a ser. Pra mim, ele já era o melhor treinador da história antes disso. Mas ele fez uma cagada, assim, das maiores cagadas que eu já vi na minha vida assistindo futebol. De você chegar numa final. É tipo assim, fazendo um paralelo, era tipo se chegasse na final de 2009 ou de 2011, quando ele treinava o Barcelona, e ele simplesmente sai lá e tira o Busquets. Tira o Busquets, coloca, sei lá, o Bojan no meio campo lá e vai pro jogo, tá ligado? É um bagulho que não faz o menor sentido, mas foi exatamente isso que ele fez. Aí ele deu coletivo essa semana e perguntaram pra ele se ele se arrepende de ter tirado o Rodri da final de 2021. E ele fala: eu tinha um plano, se tivesse dado certo, todo mundo ia me elogiar. De fato, se tivesse ganhado a final de 2021, provavelmente ninguém ia criticar tanto o fato de ele ter tirado o Rodri. Mas o fato é que foi uma cagada tão grande que antes do jogo todo mundo já tava falando. Todo mundo já tava falando em 2021. Porra, o Guardiola tirou o Rodri, que porra foi essa? E o pior é que a merda não é nem o fato dele só ter tirado o Rodri. Porque ele tira o Rodri na final de 2021 e ele pega o Gundogan, que naquela temporada tava jogando de meio atacante e fazendo gol pra caralho. Foi o artilheiro do Manchester City em 2021, na temporada 2021. Aí ele tira o Rodri, desmantela o equilíbrio do meio campo e pega o Gundogan, que tá jogando de meio atacante e voando, e coloca de volante. Sério, cara, tipo assim, eu não sei o que parada foi aquela na cabeça do Guardiola em 2021 para ele ter feito isso. Isso foi uma cagada do nível, assim, de professor Pardal, pô. Eu acho que essa é a grande mancha na carreira do Guardiola, porque realmente foi um bagulho que não fez o menor sentido. E aí, coincidentemente, né, 2 anos depois, o Rodri faz mais uma temporada brilhante, né, porque o Rodri a primeira temporada dele no Manchester City, 19 e 20, não é uma boa temporada, né? Ele tá vindo do Atlético de Madrid. É uma ruptura muito grande você sair de um time como o Simeone, que joga de maneira funcional e mais defensiva. Não é uma retranca, full retranca, que nem muita gente acha que é, mas é bem mais defensivo do que o time do Guardiola. E aí você sai de um time desse para um time
que joga 100% com posse de bola, que pressiona o adversário o tempo inteiro. É uma ruptura muito grande, então tem que ter um tempo de adaptação. Não é à toa que a primeira temporada dele foi ruim. Só que a partir da temporada 20 e 21, ele já começa a jogar muito bem. Ele vira o Busquets 2.0 do Guardiola, né? Que muito dica que ele trouxe o Rodri que falou: o Guardiola achou o seu novo Busquets. E de fato, ele achou. E aí, emplaca 3 temporadas excepcionais, contando com essa. E a final da Champions, finalmente, que ele já deveria ter iniciado em 2021. E apesar dos pesares, apesar de ter começado mal, no segundo tempo ele vai lá, faz o gol do título para quase como mandar uma mensagem, né, para o Guardiola, tipo, tá vendo? Tu não deveria ter me tirado daquela final. O Manchester City poderia ser bicampeão da Champions agora. Então acho que o Rodri merece isso, né? Para mim é um jogador excepcional, um cara super focado, é um cara que sempre joga sério, que sempre tá bem fisicamente para jogar, praticamente nunca se lesiona. E para mim hoje, acho que depois de passar dessa era de ouro do Casemiro, né? Quer dizer, o Casemiro ainda tá jogando pra cacete, pode ser que na temporada que vem o United do Ten Hag venha com tudo e o Casemiro volte a ser o melhor volante do mundo, mas nessa temporada para mim é o Rodri. E cara, aí logo depois que sai o gol do City, o Akanji falha mais uma vez, tá? Uma bola meio que pingando na área ali, alguém dá uma cabeçada, e o Akanji parece que ele fica meio na dúvida se o Ederson tava saindo também, ou se ele tinha que fazer alguma coisa, e quem tava ligadaço no lance aparece ali no meio da área, no miolo, pequena área praticamente, eu acho que tava, né? Foi o nosso querido Di Marco, que vinha fazendo uma grande partida como lateral esquerdo, ou como ala pela esquerda na verdade, e ele tenta tirar do Ederson meio que encobrindo, ele dá uma cabeçadinha por cima, só que essa bola pro azar do Di Marco vai no travessão, só que pra sorte do Di Marco, essa bola volta pra ele, e ele dá um peixinho, e na frente dele estava Romelu Lukaku. Então, lamentavelmente, é triste, mas a verdade é que o Lukaku possivelmente tirou um gol. Eu tava discutindo até com o Yuri em off antes de a gente entrar aqui em live, mas não tem garantia de que aquilo seria gol, porque tinham dois jogadores do City perto, que eles poderiam, tipo assim, esticar a perna e tirar. Mas ele tava muito próximo da linha, né? Se o Lukaku não tira, talvez pudesse não sair gol, mas algum jogador do City teria que fazer uma salvada histórica ali. O gol tava muito perto e o Lukaku tirou, cara. É uma coisa, aquele lance ali foi meio que loucura, né? Eu acho que é mais azar do que incompetência. Assim, como você falou, ele poderia ter pulado, mas eu não condeno o Lukaku por não ter tido esse reflexo de pular, porque o Di Marco estava muito em cima dele realmente. E ele estava meio virando de costa, né? Ele fica de frente e a bola bate na trave. Aí quando a bola bate na trave e volta pro Di Marco, o Lukaku tá se virando. Então nem tinha muito tempo hábil para ele reagir e pular da bola. Beleza. Mas, cara, pra mim esse aqui foi o último lance em que a Inter parecia organizada dentro do jogo, né? Sim. Depois disso aí pioraram muito, eles acabaram fazendo algumas substituições, eu anotei aqui, entrou o lateral Belanova no lugar do Dumfries, e saiu o Bastoni, entrou o Gosens, que eu achei uma coisa super estranha, porque o Bastoni, ele é um baita do zagueiro, vinha fazendo uma grande final, talvez estivesse cansado, e o Gosens é um ala que se notabilizou na carreira por ser muito bom ofensivamente, né? Mas ele entrou na zaga mesmo, eles recomporam de uma maneira meio esquisita, eu achei a Inter, e no final das contas nem funcionou muito a recomposição, porque logo o jogo foi se aproximando do fim, e a Inter foi se desorganizando completamente, né? O City melhorou, o Bernardo Silva, cara, eu achei que ele foi brilhante, eu achei que ele usou a cartilha do novo Pep Guardiola. Se teve momentos em que o Pep botou o seu time muito pra frente, pressionou demais, fez os caras, né, tentarem fazer mais um gol, driblar e não sei o quê, dessa vez o Pep Guardiola... Cauteloso. Um modo assim, tô fazendo pra ganhar, não pra dar show. Que se você lembra da temporada passada, o jogo da ida contra o Real Madrid é um jogo que o City ele é muito punido por isso. Porque ele abre 2 gols de vantagem contra o Real Madrid em 2 ocasiões na partida, em 3, aliás. As 3 ele tenta abrir 3. Ele não se contenta com 2 gols de vantagem. Ele continua subindo pra cacete o time pra tentar abrir 3 e aí toma um contra-ataque, o Real Madrid vai lá e faz um gol. Eu acho que nessa Champions aqui o City foi muito mais cabeça, né, digamos assim, acho que essa é uma boa palavra. E o Bernardo Silva, cara, vários momentos ele domina a bola e aí ele segura um pouquinho, ele fica esperando uma falta ou ele atrasa toda a jogada, assim, claramente usando a estratégia de perder tempo mesmo. Tranquilamente parando o jogo, desacelerando, em vez de ir pra cima e arriscar ali, de repente, perder a bola e ter um contra-ataque, né? Mas teve mais uma jogada também, o Foden, que tinha entrado no lugar do Kevin De Bruyne quando o De Bruyne se lesionou, vai correndo ali, sai na cara do Onaná, faz uma baita jogada e finaliza de novo. É uma jogada que meio que podem falar que foi no meio, só que, cara, eu acho que o Onaná tava, tipo assim, realmente não foi bem no canto, mas o Onaná tava bem posicionado, fez mais uma grande defesa na partida, né? Poderia ser o 2-0 ali. Acho que ele poderia ter estado mais forte no lado de cá. Acho que ele acabou estando mais fraco
E assim, contra um goleiro seguro como o Ananá, você chutar uma bola daquela, a chance de ser gol é muito baixa. E cara, aí no final das contas, velho, a Inter começou. Primeiro que fez mais alterações, né? Tirou o Darmian, botou o D'Ambrosio, o Mkhitaryan entrou no lugar do Çalhanoğlu. E aí, cara, foi pro Bumba Meu Boi completo, né? Todo mundo pra área, já não tinha organização nenhuma, meteram o zagueiro lá na frente, todo mundo tentando atacar. Eis que numa bola que o Brozovic levanta no segundo pau, o Gosens, que é muito bom ofensivamente, aparece, toca pra trás e o Lukaku, na marca da pequena área, recebe uma bola completamente livre. Faz o movimento correto, que é cabecear pro chão. Só que o Ederson tava no meio do caminho, acabou catando. E depois uma coisa também que eu acredito que não vi muita gente comentando no Twitter, pelo menos por onde eu segui o jogo, né? Mas o Rúben Dias teve um tempo de reação depois da defesa do Ederson que foi absurdo. A bola chega, ele já tira rapidamente para escanteio, sendo que tinha dois jogadores da Inter chegando por ali, que era o Lautaro e tinha mais um camarada ali também. Então, Ederson com mais uma defesaça no jogo, parando o Lukaku. E depois o Rúben Dias simplesmente, assim, ligadaço na partida. Eu tava até comentando com o Yuri que aquela bola que o Di Marco vai fazer o gol e o Lukaku tira sem querer. Eu acho que se fosse um jogador que tivesse completamente ligadaço na partida, na plena forma física, no pleno do seu jogo, tentava pular, tentava desviar de alguma maneira, né? O Lukaku não teve essa agilidade toda. Enquanto o Rúben Dias, pra tirar essa bola do perigo ali, acho que teve. Mas, cara, tá aí, acho que esse aqui foi o momento que decidiu a partida, né? Porque era uma chance claríssima de gol, o Lukaku poderia ter feito. Só que ao invés dele ter tido a técnica que o Rodri teve pra chapar aquela bola no canto, o Lukaku não teve a técnica pra botar a bola de cabeça no cantinho. Ele botou mais ou menos no meio do gol. O Ederson tá muito bem posicionado também. Não, mais ou menos não, literalmente no meio do gol. Cabeceou literalmente no meio do gol. E assim, essa é uma coisa que acho que a galera já tá enchendo o saco aí pra falar, que eu acho que a primeira defesa do Ederson no chute do Lautaro é mais difícil, é mais defesa do que essa daí. Porque no lance do Lautaro, o Ederson sai e fecha o Lautaro. Se ele não sai, o Lautaro teria todo o tempo do mundo pra mandar a bola pra quem ele quisesse ali. Dominar, tocar pra outro cara, ou então até finalizar. Mas ele sai rapidamente, fecha o Lautaro e deixa ele sem a opção de concluir a gol. Ele força a conclusão e o Ederson faz a defesa. Esse daí é mais merda do Lukaku do que a defesa do Ederson. Porque o Ederson tá parado na posição dele. Qual é a posição do goleiro? É meio do gol. O Lukaku cabeceia a bola exatamente no meio do gol. A bola bate no joelho do Ederson e não é gol. Isso aí, se o Lukaku cabeceia no canto, não tem goleiro no mundo que pegue. O Buffon, o Neuer, o Schmeichel, não tem goleiro no mundo que cabeceia no canto. O Lukaku perde esse gol. Isso aí é gol perdido. Isso aí é gol, cara. Pra você for dar uma aula de cabeceio, você pega esse lance e usa como mau exemplo. Você fala, ó, isso aqui não é pra cabecear assim. Ele cabeceia mal. E aí, cara, assim, vocês podem me achar hater do Ederson, vocês podem achar o que for. Qualquer pessoa que analise isso aqui de maneira fria, sabe que o Lukaku fez merda. Não é uma defesa excepcional do Ederson, que exagero. Eu vi gente falando, pô, o Ederson fez uma das atuações mais memoráveis da história da final. Que isso, pô? Tá de sacanagem, pô. Me desculpa, se uma pessoa olha isso aqui e fala que isso é uma das maiores atuações da história da Champions, ela começou a assistir Champions semana passada, mês passado, sei lá. Então, assim, grande atuação do Ederson, foi bem, primeiro, especialmente no lance do Lautaro, fez o trabalho dele, mas pegar isso aqui pra dizer... E tipo assim, cara, eu acho que o André Henning tem boa influência nisso. Porque sai um escanteio, acho que é no último lance do jogo, sei lá, penúltimo lance, aí o cara cruza, acho que foi o Di Marco que cruzou, aí o Ederson sai igual lance normal de goleiro, ele sai e dá um soco na bola. Aí o André Henning, tipo assim, parecia que ele tinha feito uma defesa do Courtois, igual na final do ano passado, tá ligado? Então assim, vocês podem chamar de hater à vontade, eu tô cagando, cara. Caguei pra vocês que estão chamando de hater. Eu tô aqui pra falar a minha opinião, tô aqui pra falar o que eu acho, eu não vou chegar aqui e começar a fazer um elogio que eu não acho que tem que ser feito. Eu acho que o Ederson tava bem posicionado, assim. Porque era um lance muito difícil, cara, em que a bola tá vindo... Tipo assim, ele vai pra trave da direita pra tentar fechar um pouco a questão do Gosens ali, e depois ele consegue ainda retornar pra cabeçada do Lukaku, mas obviamente... a questão é o seguinte, né? Se o Lukaku bota a bola no cantinho, o Ederson não teria como chegar de jeito nenhum. Então, nesse sentido que eu acredito que no argumento do Yuri, que foi mais um erro do Lukaku, mas de qualquer maneira foi uma defesaça monstra também. O Ederson saiu aí com a sua redenção, e não seria o último momento, né? Ele teria mais uma chance de brilhar ainda, porque, cara, literalmente no último lance da partida teve um escanteio, eu não consegui achar a jogada aqui, mas vai uma bola pra área, meio que aquele cruzamento que vai parar dentro do gol, assim, sabe?
E o Ederson consegue afastar também, ele tira mais uma ali. Então foram pelo menos 3 grandes defesas na partida, né? Acho que ele fez 5 defesas ao todo no jogo, sendo que 3 foram grandes, assim, que certamente seria gol ali se ele não tivesse no meio do caminho. Tu acha, papo reto, tu acha que daqui a vários anos vai ter gente que vai lembrar dessa atuação e vai dizer, caralho, essa atuação do Ederson foi uma das maiores da história das finais Champions? Mas foi uma boa atuação, foi uma ótima atuação. Exatamente, é isso que eu tô falando. A galera confunde boa atuação, que nem eu falei, grande jogo do Ederson. Ponto. Agora a galera espera, a galera vem aqui no programa pós-final de Champions e quer que você exagere, tá ligado? Eles querem que você chegue aqui e supervalorize uma coisa que, porra, é normal, cara. E o Ederson tem vários jogos dessa temporada melhores do que esse. Mas porque é uma final de Champions, a galera quer que você chegue aqui e fale, não, essa atuação aqui foi épica. Patamar do Courtois. Aqui com a atuação do Cech em 2012, tá ligado? Mas de qualquer maneira, perde muito a cabeça nesses algumas vezes que a gente criticava o Ederson aqui era justamente por, não conseguir em momentos decisivos fazer uma defesa que salvasse o jogo. E hoje, bom, a gente pode falar que ele tava no meio do gol e a cabeçada foi no meio do gol, mas de qualquer maneira foram 3 defesas decisivíssimas, né? Inclusive 2 no final do jogo. Então acho que ele conseguiu aí aparecer num momento importante. E manteve a escrita dos campeões brasileiros de Champions. Desde 2006, o último time que ganhou a Champions sem brasileiro foi o Liverpool. O Liverpool no Milagre de Istambul, que inclusive é aquele Liverpool que o elenco dele é bem zoadinho, né? Um elenco bem básico, assim, longe de ser um elenco top para ganhar Champions, mas os caras conseguiram ganhar. E eu acho que retrata muito bem o fato daquele elenco ser fraco, o fato de não ter nenhum brasileiro, porque geralmente os melhores elencos do futebol europeu no final das contas, então esse foi o último lance, basicamente acabou a Champions. O Manchester City, né, um pouco mais de uma década depois de começar o seu projeto aí, bilionário, acaba conseguindo finalmente vencer a Champions League, um trabalho que começou devagar, começou com passos de formiga lá na Premier League, né, contratando alguns jogadores aí mais pelo nome do que qualquer coisa, depois foi se consolidando, o trabalho do nosso querido Roberto Mancini, do Pellegrini, até chegar no Guardiola, que fez assim o tempero mágico que mudou para sempre aí o patamar desse clube, que agora está eternizado na história como vencedor de uma Champions League, né? E foi um trabalho gradual, né, cara? Porque o Guardiola chega e assim, a primeira temporada dele é muito acidentado. Os primeiros 6 meses são horríveis, né? Aqueles 6 meses que a galera falava, tá vendo, Guardiola? Isto aqui é a Premier League, aqui não é La Liga, aqui não é Bundesliga, isto aqui é a Premier League. Aí na segunda metade da temporada, o Guardiola ele já muda completamente o time, né? O time já tá na cara dele, tanto que se você pega a temporada 16, 17, o desempenho do City na segunda metade é pra brigar pelo título. Ele não briga porque a primeira metade foi uma merda. E aí na temporada 17, 18, avassalador, passa por cima de todo mundo na Premier League, faz 100 pontos na Premier League. Acabou dando mal na Champions, né? Pegou o Liverpool do Klopp e não teve chance contra aquele Liverpool do Klopp, que era muito forte. Temporada 18, 19 pegou o totão da massa e deu muito azar também, né? Daquele jogo é um dos jogos mais bizarros da história da Champions, porque a quantidade de lances inusitados que tem é incrível. Depois de temporada 19 e 20 é eliminado pelo Lyon de maneira patética, né, cara? Um time do City com um elenco muito mais forte que o Lyon, é eliminado pelo Lyon com o Sterling perdendo um gol debaixo da trave. E naquela época parecia que o City nunca ia ganhar Champions, né, cara? Porque era uma série de eliminações tão esquisitas assim, né? Era eliminado tanto por times gigantes quanto por times pequenos, né? Por times médios, digamos assim, no cenário europeu. Mas não, a partir da temporada de 20 e 21, o City definitivamente ele se coloca como um dos times mais fortes da Europa. Porque 20 e 21 ele chega na final, perde pro Chelsea, beleza? 21 e 22, ele fica a segundos de ir para a final, né? Não foi por causa do Rodrigo. E temporada 22 e 23 finalmente consegue o título, e um título pesado, porque ele elimina o RB Leipzig, que é um dos melhores times de futebol alemão, campeão da Copa da Alemanha, G4 da Bundesliga. Ele elimina o Bayern de Munique, campeão alemão, um dos times mais fortes da Europa, que tinha eliminado o PSG de maneira categórica, que tinha passado na fase de grupos com 100%. Elimina o Real Madrid, que é a porra do Real Madrid, não tem muito o que dizer. Era o atual campeão. Vários jogadores excepcionais. E agora derrota uma das melhores Inters dos últimos, 13 anos, né? Com toda certeza. Numa final muito emblemática, né? Porque eu acho que se o City chega nessa final e mete 3-0, acho que, ia ficar uma sensação de
fácil, né? Eu acho que a Champions é mais gostosa quando ela não tem essa sensação de fácil. Tipo assim, eu lembro com muito carinho da final da Libertadores de 2019 do Flamengo, porque ela foi daquele jeito. Eu acho que se o Flamengo tivesse chegado e passado por cima do River Plate, tivesse metido 3-0 no River Plate, claro que a gente ainda ia lembrar com carinho, porque, porra, o primeiro título desde 1981, mas eu acho que não seria a mesma coisa. Eu acho que pro torcedor do City vai ser mais especial ainda essa final, porque ela se valorizou. A Inter, ela valorizou a final. Muita gente achava que o City ia chegar lá, ia passar por cima da Inter, ia vencer facilmente, ia golear, e não foi assim. Na verdade, foi o jogo mais difícil do Manchester City em toda essa Champions. Então, assim, parabéns pro City. Uma final muito boa. Tem muita gente falando que a final foi uma merda. Eu não achei ruim. O segundo eu achei Eu muito achei a bom. final muito boa, muito tensa. Mas mesmo assim, mesmo o primeiro tempo ele Isso. foi muito sem chances, né? Teve pouquíssimas chances de gol. Acho que dá pra destacar, por exemplo, a finalização do Haaland e a chance do Barella, que inclusive Que se ele o pega de Barella primeira, de fora da faz área? aquele gol, rapaz, ia ser uma cagada colossal. Sim, o Ederson dá um Ah, passe, acho que tá. pro Aham. Ake, o Ake não domina e sobra pro Barella. Cara, se aquela bola sobra pro Çalhanoğlu, porque assim, o Barella é meia de ligação, não finaliza tão bem assim. Mas o Çalhanoğlu, que é um cara que a gente conhece como sabe bater bem na bola, se ela sobra no Çalhanoğlu, a chance de ter sido gol era enorme, porque o Ederson estava completamente fora do gol, não tinha como ele pegar. E aí o Barella finaliza muito mal. E aí, assim, apesar de, como eu disse, o primeiro tempo ter sido com poucas chances, eu tava gostando da forma que tava se desenrolando o jogo. Tipo, ver a marcação da Inter, a forma como tava tão bem encaixada, ver os jogadores do City tentando encontrar uma solução, a forma como era tão tenso, tipo assim, você sente a tensão no jogo, do cara saber que ele não pode errar um passe, cara, porque você tá numa situação ali que se você erra, você cede um contra-ataque e a chance dos caras fazer o gol e dar merda é muito grande. Então, eu achei essa final boa, achei melhor do que a da temporada passada, porque a da temporada passada o Real Madrid fica com a bunda na trave o jogo inteiro, com o Liverpool pressionando lá e o Courtois parecendo um polvo de tanta defesa que ele estava fazendo. A final da temporada 20 e 21 é até parecida com essa, né? Mas como o Chelsea faz o gol no primeiro tempo, no segundo tempo é só retranca. E a final do PSG e Bayern de Munique eu também achei meio mais ou menos também. Acho que nada demais também. E a da temporada 19 é a pior de todas, assim. Continua sendo a pior de todas, né? Acho que vai demorar para ter uma final tão ruim quanto aquela. Essa daqui eu achei boa. Tá, mas eu quero saber, durante o jogo tu achou de verdade que a Inter poderia ganhar? Achei. Para mim sempre teve aberto esse jogo, cara. Eu falei aqui, eu disse que apostava no City, achava que o City ia vencer por 2-0, né? Acabou vencendo por 1, mas eu nunca escrevi a Inter fora, tá ligado? Nunca achei que eles não tinham chances, que nem tinha gente achando que não tinha, porque a forma como o jogo tava desenhado, cara, se a Inter faz um gol, acabou. Acabou. Se a Inter, cara, o Haaland, que é o goleador do City, que é o artilheiro da Champions, o cara que tem 52 gols na temporada, ele tava completamente fora do jogo com o jogo 0-0. Imagina se a Inter tá vencendo. Porque a marcação da Inter, a defesa da Inter já estava muito bem encaixada. Com o jogo 0-0. Com eles tentando atacar, com eles tentando sair, jogando. Se a Inter faz um gol, cara, sinceramente, eu acho que tinha ido pro cacete. Eu acho que o City não ia ter força para ir buscar um empate. Então, para mim, sempre teve aberto a final. Por isso que eu achei que foi um jogo tão interessante. Aham, nas estatísticas, se a gente for puxar aqui, ó, em gols esperados, a Inter fez 1,55 contra 0,8 do City, né, quase metade. O City teve um pouco mais de posse de bola, 57%. E em finalizações, no total, aí foram 14 da Inter e 7 do Manchester City. Então, pelos números aí, mostra uma Inter com um pouco mais de perigo, mas quem foi mais eficiente foi o Manchester City, não tem jeito, acabou. Levantaram o título, parabéns pro Gundogan, capitão de um time que ganhou uma tríplice coroa, né? Já se torna um jogador histórico. Aliás, isso aí consagra vários jogadores, né, do Manchester City, tanto históricos De como Bruyne. como o De Bruyne, próprio Ederson também, como e o do Gundogan, como também jogadores Se recentes. você pegar. Se você pegar por exemplo, quando esse time do Guardiola começou a ser vitorioso na temporada 17-18. Se você pegar quem desse time estava lá: Stones, De Bruyne, Gundogan, Ederson, quem mais? Foden tinha subido pra base, da base naquele ano. Bernardo Silva já tava, não tão? Tava, Bernardo Silva tava. Ele chega na temporada 17-18. Bernardo Silva já tem aqui 6 jogadores. São muito poucos, tá ligado? O elenco mudou bastante nesses últimos anos. Tem uma galera que já saiu, né? O Walker também tava, Mahrez lembrei. também O Walker tava. tá. Ele chega naquela temporada. Não, o Mahrez chega na temporada 18-19. Ah, Na 17-18 ele ainda tava no Leicester. Teve, por exemplo, o Fernandinho acabou não pegando, né? Ele sai justamente no final da temporada passada, acabou não conseguindo levantar a Champions, né? Apesar de ele ter ganhado sei lá quantas Premier League pelo City, mas de resto acho que é realmente
a consagração definitiva de uma geração muito vitoriosa. Eu acho que esse era um tema, eu acho que ele iria fazer muita falta pro Gundogan e pro De Bruyne, porque para mim são dois dos melhores meios da geração, dois cracaços de bola, na minha opinião, né? O Gundogan, o De Bruyne nem tanto, mas para mim o Gundogan ainda é um cara muito subestimado, ainda é um cara que às vezes as pessoas elogiam muito menos do que ele merece. E talvez que se fossem dois caras que se terminassem a carreira sem Champions, ia ter muita gente que ia falar disso lá na frente. Ah, mas não ganhou Champions. Ah, mas só ganhou a Premier League, só ganhou o título nacional. Então, eu acho que o futebol tá em. A taça da Champions está em muito boas mãos, né, agora que tá com esses caras.